Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta segunda-feira, 4 de agosto de 2025, uma segunda-feira fria pela manhã, mas vai esquentar até os 27 graus hoje em Ribeirão Preto. 27 graus vai ser a máxima, a mínima foi logo agora pela manhã, 14 graus. Então nós temos aí uma amplitude térmica de 13 graus e isso é o que está dando problema de saúde aí, respiratório. Tá muito complicado, as vias superiores e inferiores do ser humano que vive nessa região seca, tá muito complicado. Então, tá ensolarado, o dia vai ter 10% somente de chuva, mas ela não deve aparecer. A umidade relativa do ar está em 40%, vai cair, vai despencar ali por 25, 20%, vai ficar muito próximo daquilo que aconteceu ontem, apesar de ontem a temperatura ter sido um pouquinho maior, um pouco mais alta. Então, passando daqui para poder falar, é o inverno brasileiro, aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, 4 de agosto de 2025, segunda-feira. Passando, na segunda-feira nós fizemos um trato que vamos falar a respeito de todos aqueles alertas que a gente sempre fala, que a gente sempre faz. Então, hoje é dia de dar os alertas para aqueles que não gostam muito que falem, não gosta que fica falando, porque perturba, parece que as pessoas não estão nem aí com as coisas. Olha, eu vou falar a sinceridade para vocês, eu não tenho muito problema com isso e eu vou falar. Não coloque fogo, não coloque em terrenos baldios com resto de madeira, sofá, guarda-roupa, não coloque. Crime ambiental pode causar uma multa. Outra coisa, limpe o quintal da sua casa. Para quê? Para que não tenha nem escorpião, nem rato, nem barata, nem lagartixas, nem cobras, nada. Não vai ter animais peçonhentos nenhum dentro da sua casa por conta desta situação de problemas de sujeira, tá? E também olhe bem direitinho aí para que você não tenha nenhum criador do mosquito Aedes aegypti que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Então não deixe nenhum recipiente com água parada ou que possa ter água parada, que possa se tornar um criador do mosquito Aedes aegypti. Não deixe, porque aí você vai tê-lo muito por perto e aí vai dar problema para você mesmo, tá? Então, se a dengue for hemorrágica, ela pode te matar, tá beleza? Então, cuidado aí, faça a sua limpeza. E outra coisa que é não menos importante, nesse tempo de sequidão, nesse tempo de grandes problemas aí com o clima, com o tempo, com o ar, pessoas estão fazendo exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, achando que está fazendo um bem para o organismo. Não está. Você pode pegar uma insolação ou uma desidratação por fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas. Não é para fazer, está falando que não é para fazer nem na academia. Não, um lugar reservado, numa sombra, dentro de casa, onde você pode tomar uma água, pode parar, mas na rua não é aconselhável. Por quê? Porque pode desenvolver uma desidratação e uma insolação. Beleza? Dado esses recados aí, nós falamos rapidinho isso daí. Eu quero falar com você a respeito de um tema que a gente vem abordando desde ontem, no domingo, que Deus é amor. Se você for ver lá, 1 João 4,8, Deus é amor. Aí você fala assim, porque Deus amou o mundo, é a essência de Deus, é amor. Por que é que nós estamos falando isso? Porque com todos esses acontecimentos de problemas de polarização, sejam ela política, econômica, financeira, social, está dando maior problema, cultural, E aí esquece-se do amor de Deus, esquece. Mas a essência de Deus é amor. Como é que a gente vai fazer para poder conseguir ter esta situação de sermos amorosos uns com os outros? Então eu vou falar para você aqui, olha o que está escrito em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, pessoal de Éfeso, Paulo estava escrevendo para eles dizendo assim, observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Olha, hajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês.
Olha, aprendam com ele a vida de amor. Pronto, não preciso falar mais nada. Imitem, observem, façam como Deus faz. Façam o bem como Deus faz. Ajam como ele age. Paulo, quando está dizendo isso para o pessoal de Éfeso, está no meio de uma situação que deve estar faltando muito amor, porque ele, no capítulo 5, versículo 1, ele já começa dando esse direcionamento para eles. Observem bem o que Deus faz e vejam se é isso que ele está fazendo. Façam o mesmo. Ajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Olha aí, Paulo estava dizendo, Deus ama vocês. Por que vocês estão em guerra? Por que vocês estão brigando? Por que vocês estão polarizando? E por que vocês estão nessa discórdia tão grande? Ajam como Deus. Ame uns aos outros. Não é concordar com o que eles estão fazendo de errado. É amá-los de tal forma que você não faça com eles a mesma coisa que você está recebendo deles. Vençam o mal com o bem. Não é fácil. Eu estou aqui falando para alguém que está aí escrevendo que é fácil. Não é fácil. É uma situação complicada. Quando você se vê numa situação de desvantagem, o normal do ser humano é querer reagir, tá? E é por isso que desde ontem, nós estamos falando isso. O amor de Deus nos constrange de tal forma que nós, sendo maus, precisamos ser constrangidos a sermos amorosos uns com os outros. É isso. Ainda que você tenha aí do lado da sua cama alguém aí que está no outro leito que você não está suportando por causa das faltas de educação que ele faz com o pessoal, você não tem, nem eu tenho, ninguém tem o direito de revidar na mesma moeda. Bom é se você conseguir convencê-lo de que o que está fazendo é mal. Se você conseguir fazer isso, é muito bom. Mas se não consegue, presta bem atenção no que eu vou falar. Se não consegue, ore por ele, ame-o de tal forma que o seu coração não fique irritado com ele pelas situações que ele está fazendo com essas pessoas. Entende? Porque senão você vai se tornar tal qual ele é. E alguém já disse acertadamente, a pior coisa que um ser humano mau pode fazer com um homem de bem é torná-lo ele tão mau quanto ele é. Fazer com que você seja mau na mesma proporção e medida que ele é. A pior coisa que um outro ser humano pode fazer com o outro, torná-lo tão mau quanto ele é. É isso. Então, passado aqui para poder falar a respeito disso, que você ame as pessoas nesta semana, né? Que esta semana que se inicia, é a primeira semana completa, né, do mês de agosto. Nós vamos encerrar a semana lá no dia 9, né? Dia 9 de agosto, nós encerraremos a semana se Jesus não voltar, né? E nós estamos esperando Jesus a qualquer momento. Você não está preparado, ainda não aceitou? Esta é a oportunidade para você aceitar o amor de Deus que foi derramado por mim e por você ali na cruz que estava no Calvário. Ele entregou a sua vida, verteu o seu sangue para nos perdoar de todo pecado. O sangue dele nos perdoa de todo pecado, nos limpa de todo pecado, nos tira de toda injustiça e também podemos ir morar no céu. Garantia que nós vamos morar no céu ao lado de Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Isso. Se você não o aceitou ainda como o único e suficiente Salvador da sua vida, faça isso nesta manhã de segunda-feira. Isso é a melhor opção que você poderia tomar, ou a melhor decisão que você poderia tomar em toda a sua vida. Marque esse dia, 4 de agosto de 2025. É o dia em que você resolveu
aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e reconhecer que todo o amor que foi derramado ali na cruz que estava no Calvário, onde ele foi crucificado, é suficiente para você, é suficiente para te salvar, e que você crê que ao terceiro dia Deus o ressuscitou dentre os mortos e ele está à direita do Pai intercedendo por mim e por você, tá bom? Vamos orar? Vamos orar nesta manhã de 4 de agosto de 2025. Essa manhã é um tanto quanto fria, mas que vai esquentar aqui em Ribeirão Preto. Então, eu tenho uma relação de pessoas porque eu oro, tá? E se você está chegando agora na live, é o seu primeiro dia aí, segundo dia, você já tem que estar com sua relaçãozinha, ainda que feita à mão, tá? Faça aí uma relação para que você não esqueça de orar por pessoas, por amigos, por aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Você vai ser o intercessor sobre a vida deles e daqui a pouco você, sendo discípulo de Jesus, pregador do Evangelho, embaixador de Cristo aqui na Terra, você vai estar dizendo para ele a respeito, ou para ele ou para ela, né? A respeito do amor de Cristo, que foi demonstrado, foi cravado ali na cruz que estava no Calvário. Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesta manhã de segunda-feira, primeiro dia útil desta semana. Nós pedimos a tua bênção, a tua graça e a tua paz sobre a vida de cada um dos seus filhos e filhas que estarão caminhando nesta semana. O Senhor é o Deus que já está no futuro e o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor conhece todos os caminhos que nós precisaremos trilhar para chegar com bom êxito ali no último dia desta semana. Por isso, nós te pedimos em nome de Jesus, dirija os nossos passos, derrama sobre cada um de nós a tua bênção, a tua graça, a tua paz, para que nós possamos ter um bom êxito nesta semana, que possamos fazer essa caminhada com alegria, com paz, ainda que com dificuldades e necessidades, mas o Senhor é um Deus que irá suprir e nós cremos no suprimento do Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida daqueles que estão em meio a uma guerra, a um conflito, aqueles que estão padecendo alguma dificuldade nesse momento, aqueles que estão buscando auxílio, buscando abrigo, aqueles que estão buscando segurança e não têm encontrado. O Senhor é o Deus que pode fazer o melhor na vida de cada uma dessas pessoas. Nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão nesta situação e te pedimos que o teu amor e a tua graça, a tua bênção e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Oro por aquelas famílias que estão enlutadas, vivendo o luto e que perderam os seus parentes, amigos, aqueles que são familiares, aqueles que são de perto ou de longe, que o Senhor console o coração de cada um deles através do teu Espírito Santo, que é o Consolador por excelência. Oro também por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das suas vidas, que eles tenham aquele abraço caloroso que o Senhor sempre dá às pessoas que se arrependem dos seus maus caminhos, dos seus pecados e se voltam para o Senhor. Eu peço que o Senhor perdoe os seus pecados e escreva os seus nomes no livro da vida, assim como aqueles que se desviaram e hoje estão voltando para o caminho. Que o Senhor perdoe por ter se afastado, por terem se afastado do caminho do Senhor e por terem cometido alguns pecados, algumas dificuldades que passaram. O Senhor é um Deus que sabe e entende todas as necessidades de cada um deles. Eu oro para que o Senhor faça o melhor na vida de cada uma dessas pessoas, mas que perdoe os seus pecados e escreva o nome deles no livro da vida ou delas no livro da vida. Que o Senhor abençoe e guarde a cada uma delas nessa caminhada e que os seus passos possam estar firmados no Senhor. Eu oro nesse momento pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a família, pela Isabela, pelo Miguel e a família, pela Dona Néia e o seu Fernando, pela Vó Hilda, pela Vó Luzinete, pela Vó Tereza e as suas famílias. Oro pela Vó Neuza, pela sua filha Sandra, pelos filhos da Sandra, o Pedro e o Vitor, que todos eles possam ter uma bênção especial nesta manhã de segunda-feira. Oro pela Selminha, pelo Geninho e pela Viviane, pelos idosos que estão nos asilos, nas casas de repouso, creches de idosos, aqueles que estão nesse momento voltando às aulas do segundo semestre de 2025, que todos esses alunos, sejam de faculdade, de universidade, de qualquer lugar aonde eles estão aprendendo, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz
repouse sobre a vida de cada um deles. Esses que estão voltando agora, que sejam abençoados e que a mente e o coração estejam descansados para receber aquilo que é de bom, para se tornarem homens e mulheres dignos numa sociedade que está precisando deste tipo de pessoas. Nós oramos para que o Senhor abençoe também todos aqueles que estão envolvidos no sistema educacional do nosso país, aonde quer que tenha um educador, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro por todos aqueles que estão doentes, hospitalizados ou não. Oro também por aqueles que trabalham no ambiente hospitalar, aqueles que estão sendo cuidados em casa e que os cuidadores sejam abençoados também. Oro por todos aqueles que estão na drogadição, no alcoolismo, situação de rua, e repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que está perturbando esta pessoa, aquele que está se apossando da vida dessa pessoa. Eu te repreendo em nome de Jesus, você não tem poder sobre essa vida. Dê, meu Pai, em nome de Jesus, momentos de lucidez para que essa pessoa possa se manifestar favoravelmente, de deixar a situação que se encontra nesse momento. Eu oro por aqueles que estão debaixo de opressão, depressão, possessão, perturbação, angústia, tristeza, tribulação, aqueles que estão nesse momento sofrendo por um grande problema financeiro, seja ele econômico, social, político, aonde quer que ele esteja, que a tua bênção e a tua graça repouse sobre a vida dessas pessoas, aqueles que estão empregados, aqueles que estão desempregados, que a porta de emprego se abra, e aqueles que são empregadores, empreendedores, que possam gerar muitos empregos nessa nação que está muito difícil ser um empreendedor, um empregador, que o Senhor faça o melhor na vida de todos eles. Eu abençoo a vida de cada um dos seus filhos e filhas nesse momento e te peço que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde, se o Senhor assim permitir. Deus abençoe. Uma grande segunda-feira repleta de grandes e boas notícias, assim como será a semana de cada um de nós. Que Deus te abençoe. Bom dia, feliz segunda-feira.